Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livraço chamado Nossa Cultura, ou O que Restou Dela, do autor britânico Theodore Dalrymple. Na verdade, este é o pseudônimo do Dr. Anthony Daniels, nosso velho conhecido aqui deste canal, não é mesmo? Já conversamos sobre outros livros dele por aqui. E bem, o Nossa Cultura saiu primeiro lá fora em 2005 e chegou aqui ao Brasil em 2015. Este livro aqui também é mais uma coletânea de seus ensaios. Então eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Nós já conversamos por aqui sobre o Podres de Mimados, Vida na Sarjeta e também o Prazer de Pensar. Aqui no livro de hoje você encontra ensaios que ele escreveu ali no início dos anos 2000. E estes ensaios estão divididos aí em duas partes aqui dentro deste livro. Então, a primeira parte traz ensaios que tratam de artes e letras, e na segunda parte você encontra ensaios sobre sociedade e política. Mas todos estes ensaios têm alguma coisa em comum. Em cada um deles você é convidado a parar um minutinho e refletir sobre para onde é que nós estamos indo. Que ladeira abaixo é essa em que nós estamos e será que é possível reverter este processo de ladeira abaixo? Vou fazer um momento anedota aqui rapidinho, né? Então, quando eu era adolescente, nós fomos ao cinema para assistir um desses filmes de terror aí, de franquias do final dos anos 90 ou começo dos 2000, e agora eu já não me lembro se era Pânico ou Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Mas logo no comecinho do filme, você tinha lá uma menina participando de uma promoção de rádio, sabe? Aquela coisa de você ligar pra rádio e responder uma pergunta. Bem, a pergunta era, qual é a capital do Brasil? E a resposta que a garota deu foi Rio de Janeiro. E ela acertou, entendeu? Ela ganhou a promoção. E a gente lá vendo aquele filme revoltado, tipo, como assim, gente? As pessoas acham que a capital do Brasil é Rio de Janeiro. Meu bem, hoje em dia, o jovem brasileiro não sabe nem encontrar o Brasil no mapa mundi. Vocês viram aí o resultado dessa pesquisa? Para pra pensar se isso não dá uma certa tristeza. Mas então, isso é só um exemplo da situação periclitante em que nós nos encontramos, né? Mas o Dalrymple identificou esse declínio na cultura de seu país e escreveu estes ensaios sobre os mais variados temas que cabem aí embaixo deste guarda-chuva que é a cultura de um país. E na verdade, ele não se atém apenas à Inglaterra, nem somente ao mundo ocidental. Aliás, ele chega a mencionar aqui também alguns países da América do Sul. Ele, quando jovem, foi um médico sem fronteiras, então ele passou um tempo na África, ele também passou um período pelo Irã, da Azar Nafisi, sabe aquele primeiro momento retratado no Lendo Lolita no Teherã? Vocês já viram esse vídeo? Vou deixar o link aqui pra vocês. Enfim, Dalrymple rodou o mundo. E ele vai mostrando aqui nestes ensaios que essa queda cultural não é prerrogativa da Inglaterra, da Grã-Bretanha, da Europa. Ele vai mostrando que o mundo inteiro praticamente está passando por este processo de diluição do bom gosto, das tradições culturais, do nivelar por baixo. E o problema é que este baixo, aparentemente, é um poço sem fundo. Não tem mola lá embaixo para te impulsionar para cima novamente, não. E não adianta você pensar, vocês estão exagerando. Por mais que você e seus amigos ouçam boa música, leiam bons livros, né? De repente seus filhos aí fazem aula de piano, sua filha dança balé clássico, e vocês também assistem a este canal, né? Então assim, a gente tá lendo Shakespeare aqui. Aceite, nós estamos em uma bolha. Pelo menos neste quesito aí, nós somos os heróis da resistência. Agora, fora desta bolha, né, você tem ali a ladeira abaixo. E por mais que nós estejamos dentro desta bolha, a gente está presenciando a ladeira abaixo. Não importa se a gente consome ou não o que a gente considera aí de gosto duvidoso. A gente sabe que existem pessoas que confundem o que é popular com o que é cultural. E muitas vezes a gente vai ouvir por aí um pessoal desculpando determinados costumes, dizendo assim, mas isso aí é cultural, a gente tem que respeitar. Um exemplo que ele vai dar disso pra gente tá aqui no ensaio intitulado Quando o Islã Desmorona, em que ele conta sobre sua passagem pelo Afeganistão e pelo Irã nos anos da Revolução do Chá, né? Ele começa o texto assim, Meu primeiro contato com o Islã ocorreu quando estive no Afeganistão. Eu cruzara o Irã por terra até chegar lá, mas isso foi nos dias da Revolução Branca do Chá, a qual concedera direitos às mulheres e secularizara a sociedade, com a ajuda de algumas prisões sem julgamento e tortura. Tomado de ingenuidade historicista, supôs na época que a secularização tornara-se um processo irreversível, como quando quebramos ovos, uma vez que as pessoas experimentassem a glória da vida sem a compulsória obediência aos homens de Deus, eu pensava na época, elas nunca mais retornariam aos ditames desses homens como únicos guias para a condução de suas vidas e políticas.
Mas dali a pouco a gente sabe que veio o Ayatollah Khomeini, e o que aconteceu depois disso está lá no livro da Zarnafisi também, não deixem de ver o vídeo, mas então. Bem, então aqui neste texto ele começa contando sobre essa experiência que ele teve anos e anos atrás, mas aí ele volta para os dias de hoje e vai contar pra gente sobre as pacientes que ele teve, né, que faziam parte aí dessas comunidades muçulmanas de imigrantes na Inglaterra. Lembre-se de que ele é um médico psiquiatra, hein? Então. Ele conta aqui que já atendeu diversas meninas, né, que vêm aí dessas famílias, com os dilemas do casamento por obrigação com primos próximos, e aí você tem a gravidez indesejada, a criança que nasce com diversos problemas por conta aí deste casamento consanguíneo, ó. E aí, num dado momento, ele vai dizer isso aqui, ó. Eu ouvi centenas de versões dessa emblemática história. Aqui, mais do que nunca, temos situações absolutamente cristalinas de vitimização feminina, mas não obstante, o silêncio das feministas é ensurdecedor. Quando suas crenças, feminismo e multiculturalismo entram em conflito, a única forma de preservar a ambas é por meio de um silêncio indecente. A desculpa geralmente é aquela, né? Poxa, mas esse é um aspecto cultural deles. E aí, sobre esses imigrantes na Inglaterra, ele vai dizer o seguinte, ó, os imigrantes muçulmanos dessas áreas nunca buscam uma nova forma de vida quando chegam. Invariavelmente, eles esperam prosseguir com seus antigos costumes, só que em condições mais prósperas. Eles não anteciparam, tampouco desejaram, as inevitáveis tensões culturais ocasionadas pelo deslocamento migratório, e certamente nunca suspeitaram que a longo prazo não conseguiriam manter sua cultura e sua religião intactas. A geração mais velha só agora começa a perceber que mesmo uma conformidade externa aos códigos tradicionais de vestimenta e de comportamento que são forçados aos jovens, não confere, todavia, qualquer garantia de uma aceitação interior. Uma percepção que torna a vigilância e o controle ainda mais pronunciado e desesperado. Você vê, isso é só um exemplo. Mas você vê, como médico, psiquiatra, com esta ampla experiência aí ao redor do mundo, o que você encontra aqui neste livro é uma pessoa com conhecimento prático também daquilo que ele está criticando. Então, assim, o Dalrymple não é um playboy dos jardins com consciência social, entendeu? Ele é um médico lidando diretamente com pessoas em situação de risco. Eu já comentei com vocês que ele opera principalmente em áreas periféricas. Então, ele observa padrões que se repetem e coloca aqui pra gente. Então, assim, o que ele escreve aqui pode até ser chocante para muitos, mas não há exagero. Então, para quem viveu ou vive em áreas da periferia, chega a ser até meio surpreendente. Toda vez que eu leio um livro do Dalrymple, eu me pego pensando, caramba, parece que ele está falando da periferia de São Paulo. E aqui neste livro, ele mostra como tudo piorou com o advento do politicamente correto. Este sutil mecanismo de controle de linguagem que aos poucos vai moldando também a forma como você pensa. E muita gente simplesmente não se dá conta disso porque, sei lá, de repente é legal fazer parte da turma do politicamente correto. E para esse pessoal, ó, você não pode dizer isso, você não pode ler aquilo, você precisa ler mulheres, você precisa querer diversidade. E aí essas pessoas que são as grandes quebradoras de regras, né, nossa senhora, de repente se veem, né, seguindo um montão de regrinhas novas e achando o máximo. Grandes fazedores de regras para a vida alheia, né, super antenados, eles sabem de tudo. Nesses momentos eu sempre me lembro de uma música de uma banda chamada The, que é sensacional. A música se chama Slow Motion Replay. Vou deixar o link na descrição do vídeo, mas no refrão desta música, nós temos ali mais ou menos o cara dizendo assim, ó, todo mundo sabe o que há de errado com o mundo. Já eu nem sei direito o que há de errado comigo. Esta música me define. Tem link na descrição, ouçam lá, vocês vão gostar também. Mas então, quem sou eu para dizer para vocês o que há de errado com o mundo, não é mesmo? Só posso indicar livros, né? E levantar aqui alguns tópicos pra gente conversar. De repente nós chegamos juntos aí a uma conclusão parecida, né, pelo menos. Ou não, e a gente segue amigo mesmo assim. Bem, segundo o Dalrymple, como eu ia dizendo, né, tudo começa lá com o império do politicamente correto, que gera um ambiente propício para o estado do bem-estar social, que por sua vez leva a um tolerar o intolerável porque é preciso ser tolerante. Enquanto isso, você tem as artes em geral caminhando cada vez mais para a mediocridade, né, aceita por todos, por algum motivo, porque é preciso nivelar por baixo. Mas olha que interessante, tudo é feito com uma cara de isto é uma novidade. Então, o novo é que é legal. Música boa, literatura robusta, teatro, artes plásticas, as coisas boas do passado são ultrapassadas.
Então, pessoas como nós, que lemos Dalrymple, nós, os observadores da decadência, somos os atrasados. Então, a gente está apenas observando a vaca indo pro brejo. Mas nós não estamos sozinhos, né? Temos aqui, por exemplo, o Dalrymple, né? Tamo junto. E vamos voltar aqui pro livro, que é o que interessa, não é mesmo? Vou dar aqui alguns exemplos do que é que você vai encontrar, né? Bem, ele já começa chutando o balde com um ensaio intitulado A Frivolidade do Mal. Ele já começa assim, ó. Quando soltos, os presidiários frequentemente dizem que pagaram sua dívida com a sociedade. Isso é um evidente absurdo. O crime não pode ser tratado como um registro contábil. Você não pode pagar um valor ou contrair uma dívida muito maior, tampouco seja possível pagar adiantado um assalto a banco, oferecendo-se para cumprir a pena antes de cometer o crime. Talvez, metaforicamente, quando o preso sai da prisão, ele deixe o seu passado para trás. A dívida, porém, permanece. Mas então ele explora melhor essa ideia em um ensaio em que ele vai comentar sobre uma exposição de fotografias. Então, no meio dessa exposição desse fotógrafo X, tinha lá um retrato de uma mulher conhecida por ter assassinado várias crianças. Só que aí é aquilo, né? Ela já pagou a pena, já pagou sua dívida perante a sociedade, tá lá a fotografia dela ali no meio da exposição do cara também. É claro que ele fez aquilo para chocar. De qualquer forma, é óbvio que o público reconheceu a fotografia daquela mulher, ficou absolutamente chocado, enfim. Mas é uma fotografia numa exposição, aquilo é arte. Mas tá, continuando aqui ainda nesse primeiro ensaio, ele vai falar que como psiquiatra, ele já atendeu inúmeras pessoas que chegam ao seu consultório se dizendo deprimidas já, elas já chegam com o diagnóstico. Mas ele vai dizer isso aqui, olha só. É preciso dizer algo a respeito do termo depressão, que eliminou quase por completo o termo infelicidade, ou mesmo seu conceito na vida moderna. Dos milhares de pacientes que tratei, apenas 2 ou 3 disseram que eram infelizes. Todos os outros alegaram estar deprimidos. Essa mudança semântica é altamente significativa, pois implica que a insatisfação com a vida é em si patológica, uma condição médica, e que seria a responsabilidade do médico aliviá-la por meios médicos. Dentro dessa lógica, todos têm direito à saúde. Depressão é falta de saúde. Portanto, todos têm direito de ser felizes. Olha o raciocínio. E ser feliz é o oposto de ficar deprimido, hein? Então, essa ideia, por sua vez, implica que o estado mental de alguém, ou o humor de um sujeito, atua de forma independente do modo como esse sujeito leva a vida. Uma crença que necessariamente priva a existência de todo o seu significado humano, desconectando de forma radical a recompensa da conduta. Para pensar, né? O que a gente mais vê em redes sociais são pessoas insatisfeitas, né? Se dizendo deprimidas mesmo, né? Mas será que elas tiveram realmente esse diagnóstico? Depressão é uma coisa séria, né? Neste livro aqui você também vai encontrar diversos pontos de contato com intelectuais e a sociedade do Thomas Sowell. Na página 39, por exemplo, ele diz isso aqui, ó: fundamentalmente, a covardia moral das elites intelectuais e políticas é responsável pelo permanente desastre social que tomou conta da Grã-Bretanha. Um desastre cujas plenas consequências sociais e econômicas ainda serão conhecidas. Uma aguda crise econômica traria à tona o quanto as políticas dos sucessivos governos, todos orientados para o libertinismo, atomizaram a sociedade britânica. Isso fez com que toda a solidariedade social dentro das famílias e das comunidades, tão protetoras em tempos de dificuldades, fosse destruída. As elites não conseguem sequer reconhecer o que aconteceu, muito embora seja óbvio, uma vez que tal reconhecimento solicitaria admitir a pretérita irresponsabilidade em relação à questão. E isso seria muito incômodo para elas. Melhor que milhões vivam desgraçadamente na imundície do que as elites se sentirem mal por si mesmas. E esse seria também outro aspecto da frivolidade do mal. Além do mais, se os membros da elite reconhecessem o desastre social causado por seu libertinismo ideológico, talvez se sentissem chamados a estabelecer restrições sobre o próprio comportamento, já que não se pode exigir de terceiros aquilo que se hesita a fazer consigo mesmo. Percebam como este livro é sensacional, tá? Vamos lá. Ele também fala bastante sobre Shakespeare aqui neste livro. Em Por que Shakespeare é Universal, ele comenta a peça inteira praticamente de Macbeth, citando trechos também. Então olha só, aqui você tem um baita texto de apoio para esta peça, hein? Depois tem O Sexo e o Leitor de Shakespeare, em que ele vai comentar principalmente medida por medida, mas ele começa assim, olha só que interessante, ó. Como qualquer outra coisa, as peças de Shakespeare também estão sujeitas aos modismos. Durante uma produção de Hamlet, em um dos teatros que costumo frequentar, o príncipe estuprava Ofélia no palco, o que explicaria o porquê de ela haver se tornado desequilibrada a qualquer público politicamente correto.
Temos vídeos sobre Hamlet aqui neste canal, deem uma olhadinha lá. Se você não conhece a história de Ofélia, bem, leia a peça primeiro, tá? Enfim. Ao menos compreendia-se por que ela cantarolava trechos de antigas canções, como faria alguém que se tornara inválido diante dos traumas sofridos. Tudo indica que Shakespeare pode ser adaptado para servir quase qualquer agenda. Então nem Shakespeare escapa do politicamente correto, hein? E como eu disse, ele passa a comentar aí a Medida por Medida, que é uma peça que gira em torno ali de uma proposta indecente. O que ele faz aqui é mostrar pra gente que Shakespeare já não era nenhum puritano. E pra você aí que faz o projeto de leitura junto com a gente por aqui, você já bem sabe disso há bastante tempo, não é mesmo? Pois então. É possível não ser puritano e não ser vulgar ao mesmo tempo. Na verdade mesmo, isso não é nem um pouco difícil. Mas sabe-se que sexo vende. Só que, em geral, as pessoas confundem sensualidade com vulgaridade. Ele vai desenvolver essa ideia aqui nesses ensaios também. E aí você tem... Olha o título deste aqui, ó. O que há de errado com nádegas reluzentes. Aqui ele vai comentar a obra do D.H. Lawrence, que ele considera praticamente um autor de porno chanchada inglesa, veja bem. Gente, eu só li O Amante de Lady Chatterley, que eu achei péssimo, tem vídeo aqui no canal, mas tá. O Dalrymple aqui neste texto acaba com o D.H. Lawrence, é maravilhoso. Esse nádegas reluzentes aqui do título é tirado exatamente do Amante de Lady Chatterley, veja bem. Mas tá, ele começa esse texto aqui contando que ele leu uma matéria sobre o Marilyn Manson. Você aí que também acompanhou música nos anos 90, começo dos anos 2000, você também não escapou do Marilyn Manson, não. E aquilo ali era uma dureza, vai, fala a verdade. E ele coloca um trecho da matéria aqui pra gente, olha só. A habilidade de Marilyn Manson para chocar balançou como um pêndulo durante uma ventania. Olha que bonito. Ele parecia, num primeiro momento, realmente assustador, quando saiu arrebentado de sua nativa Flórida e declarou guerra a tudo que a América Média valoriza. Manson conta convincentes histórias sobre fazer felação com cadáveres desenterrados só para se divertir. Sim, ele dizia isso. Continuando, a autobiografia de Manson revela um homem inteligente e engraçado. Mesmo que gostasse de cobrir com carne crua suas fãs portadoras de deficiência auditiva enquanto transava com elas. E aí ele segue seu ensaio. Então, o ponto dele aqui é o seguinte: se os livros do D.H. Lawrence não tivessem sido publicados lá atrás, a ladeira abaixo que começou lá atrás e esquisitices, né, para dizer o mínimo, como Marilyn Manson, não existiriam. Então, assim, aqui neste texto, ele culpa o D.H. Lawrence por isso. Gente, o Dalrymple é bem-humorado, mas o ponto dele está aqui. Olha esse trecho que ele destaca do Amante de Lady Chatterley. Só quando o café foi servido e o criado desapareceu, o Sr. Malcolm acendeu um charuto e perguntou em tom cordial. O Sr. Malcolm era o pai da Lady Chatterley. E ele está conversando lá com o amante dela, né? Pois muito bem. Bem, meu rapaz, e quanto à minha filha? Aí ele responde, ó. Bem, senhor, o que posso lhe dizer? Arranjou-lhe um filho. Ele engravidou a moça num dado momento. O que me honra muito. Honra, pelo amor de Deus. Sir Malcolm deu uma gargalhada e ficou malicioso. Honra? E como foi, meu rapaz? Foi bom? E ele responde, foi bom. O pai responde, ó, aposto que sim. O sangue dela é o meu e você soube chegar-lhe a chama. Ela estava necessitada. Eu mesmo nunca recusei uma bela trepada, mas a mãe dela, valha-me Deus. Você reanimou-a, e isso nota-se. O sangue dela é o meu. Você acendeu o fogo dela, meu rapaz. Qual é o pai que fala assim da própria filha? Na boa, gente, sem brincadeira. Vejam lá os comentários do vídeo. Teve gente que leu este livro e achou uma belíssima história de amor. Tem certas coisas que eu não entendo mesmo, tá? Mas então, continuando, temos um ensaio dele sobre Virginia Woolf e assim, ele não suporta Virginia Woolf, tá? Só pra ficar claro. Para ele, ela era mais uma dondoca rica, que fazia parte de um grupo de intelectuais igualmente enfadonhos e escrevia uns livrinhos. Aqui ele faz um longo ensaio, tá? A respeito daquele livro dela, Três Guinéus. Que segundo ele, aqui é um livro dela sobre como as mulheres evitariam a guerra. E assim, quando ele fala mal de D.H. Lawrence, ok, numa boa, né? Eu também detestei aquele livro. Mas quando ele chega a Virginia Woolf, fica um pouco mais difícil porque eu gosto dela, tá? Tô brincando, gente. Eu acho bem interessante esse exercício de você ler, né, ideias contrárias às suas. Particularmente não ligo pra isso não. Mas aí nós chegamos a este ensaio bonito pra caramba sobre Stefan Zweig. Ó. Este aqui se chama O Gênio Descuidado. Então, para variar, ele vai falar sobre um autor do qual ele gosta. E que, curiosamente, não tem entrada no mercado literário britânico. E o ponto dele aqui é esse mesmo, olha, autores bons como este não são
reconhecidos na Inglaterra. São meio desprezados mesmo. Enquanto isso, D.H. Lawrence... E tem texto dele aqui também sobre autores de distopia. Então, por exemplo, ele gosta bastante do George Orwell, mas detesta o Aldous Huxley, saiba por que lendo o livro. E olha só esse grifo aqui, ó, na página 188, ó. A grosseria da qual reclamo resulta da combinação venenosa entre uma admiração ideologicamente inspirada por tudo que é demótico e uma boa dose de esnobismo intelectual. Numa época democrática, a voz do povo é a voz de Deus, a multidão não pode se enganar e sugerir que existam ou que devam existir certas atividades culturais em relação às quais grandes quantidades de pessoas poderão ficar excluídas por causa de sua falta de cultura e despreparo mental. Não adianta você ficar fazendo exposições de 1000 coisas gratuitas ali se as pessoas não têm preparo para entender aquilo que elas estão vendo. É isso que ele está dizendo aqui, tá? A obscenidade é o tributo que os intelectuais pagam, não aos proletários exatamente, mas à sua esquemática, imprecisa e condescendente ideia de proletariado. Os intelectuais provam a pureza de seu sentimento político por meio da sordidez daquilo que produzem. E aqui nós já estamos naquela área de política e sociedade do livro, né? Então aqui ele vai falar, por exemplo, sobre a exploração da mídia de grandes tragédias. O exemplo que ele vai dar aqui é o de 11 de setembro. Eu nunca vou me esquecer de uma capa de revista que eu vi numa banca nessa época, e a capa trazia a imagem de uma mão. E aí quando você se aproximava da capa da revista, você notava que aquilo ali era uma mão decepada de uma vítima do 11 de setembro. Não sei se mais alguém aí dessa época também se lembra dessa capa de revista. Eu fiquei chocada. Bom, enfim. Ele vai mais ou menos por aí. Em Como Ler uma Sociedade, ele fala de sua visita à Rússia, bem na época da Cortina de Ferro mesmo. E aí ele vai contar que, ao invés dele ter se preparado para essa viagem lendo ali os manuais comunistas, né, os livros de Marx, Engels, aquela coisa, ele escolheu, na verdade, um livro de uma viagem à Rússia, escrito por um autor francês no século XIX. Então não fazia tanto tempo assim, não é mesmo? E um diário de viagens, escrito por um estrangeiro antes da Revolução Russa, podia ser muito melhor do que um livro qualquer aí com selinho Stalin de qualidade, né? Então o livro se chama La Russe, né? Vou deixar o título aqui para vocês, de um autor francês chamado Marquês de Custine. E ele faz aqui toda a resenha deste livro, parece interessantíssimo. Dalrymple também esteve em Cuba, né? E aqui no Por que Havana estava condenada, na página 123 ele diz o seguinte, ó: o grande número de visitantes estrangeiros em Cuba significa que, embora os lobbies dos hotéis ainda sejam patrulhados por um forte esquema de segurança a impedir a entrada de cubanos não autorizados, as relações entre cubanos e estrangeiros estão mais relaxadas do que nunca. Falar com um estrangeiro não é mais considerado um sinal de desconfiança política, e as conversas não mais precisam ser furtivas, atrás de paredes e em alertas contra eventuais espiões e bisbilhoteiros. Olha isso. Mais pra frente, ó, as pessoas até mesmo falam do lado bueno e malo da Revolução, em geral dizendo que o lado malo foi muito, muito ruim. Um homem criado na década de 70 contou-me que ele fora incendiado pelo romantismo revolucionário e tinha Che Guevara e John Lennon como seus heróis. Ele me disse com orgulho que Havana era uma das 3 cidades do mundo com um memorial para Lennon. As outras 2 eram Liverpool e Nova York. Na época ele pensou que um novo mundo estivesse em construção, mas agora ele sabia que a coisa fora um fracasso total. Ele vai falar sobre os jornais de Cuba, né? Ele vai dizer o seguinte, ó: Grama e Rebelde não sofreram grande mudança. Lê-los 40 anos atrás, hoje e daqui a 10 anos implica a mesmíssima experiência, caso o regime dure tanto tempo. O interminável recital sobre o progresso social em Cuba, enquanto adversidades e terríveis colapsos sociais afetam outros lugares, especialmente, é claro, os Estados Unidos, é capaz de aborrecer até um fiel entusiasta do regime. Ele vai embora, ó, este texto aqui é imperdível. Aí nós temos a deusa das tribulações domésticas. Neste texto aqui, ele vai falar sobre a morte da princesa Diana. E só para ficar bem claro, tá? O Dalrymple não tinha uma boa ideia a respeito de Diana, tá? Então, é um lado B interessante aí, principalmente para vocês que por algum motivo idealizam a princesa Diana. Em Não Legalizem as Drogas, ele diz o seguinte, olha só: é possível observar uma progressão das mentalidades. Num primeiro momento, o impensável se torna pensável. Mais tarde, torna-se uma ortodoxia cuja verdade parecerá tão óbvia que ninguém mais ousará lembrar que alguém já pensou a coisa de forma diferente.
É exatamente isso que está acontecendo com a ideia sobre a legalização das drogas, sobre a qual já se chegou ao estágio no qual milhões de cérebros estão em unânime acordo. Deve-se permitir o consumo daquilo que as pessoas queiram usar. Essa é a solução óbvia e, de fato, a única diante dos problemas sociais que surgem do consumo dos narcóticos. E ele continua esse ponto, olha só. Pode ser defendido que a liberdade de escolher entre uma variedade de substâncias tóxicas é uma liberdade muito mais importante, na qual milhões de pessoas desfrutam de um divertimento inocente ao consumir estimulantes e narcóticos. Então ele passa por essa discussão, passa também pela indústria do sexo e sobre a perda da infância que vai sumindo aí no meio também neste balaio. Bem, ele vai comentar aqui num dado momento a respeito de uma avenida na periferia, próxima onde ele morava e trabalhava, né? Em que todo mundo sabia que à noite meninas de 12, 13 anos se prostituíam. Era sabido, sabe aquela coisa que todo mundo sabe, mas as pessoas fingem não ver, enfim, era isso aí, era essa a situação. E ao invés da prefeitura, ou sei lá, órgãos responsáveis ajudarem essas meninas, adivinha só o que é que eles faziam? Eles iam até lá entregar camisinhas para essas garotas. Porque, sei lá, retirar aquelas meninas dali, né, por força, digamos assim, seria talvez um ato de violência, e ninguém quer isso, né? Onde é que a gente vai parar, não é mesmo? Tem também aqui o homem que previu os distúrbios raciais. Gente, aqui ele conta sobre um professor que escreveu um artigo contra o multiculturalismo e que foi execrado por seus pares, mas não parou por aí. A coisa veio a público e ele foi execrado pela população em geral também. A vida do cara virou um inferno. E ele, né, é dito isso aqui, ó. Em seu artigo, Hunniford, né, o nome desse professor, enumerou alguns problemas e contradições do multiculturalismo. O rebaixamento da linguagem que os burocratas do multiculturalismo e dos movimentos antirraciais promoveram, ele defendia, tornar extremamente difícil falar com honestidade e clareza a respeito de questões raciais ou culturais. Ao aglutinar todas as minorias étnicas dentro de um mesmo caldeirão racial, a fim de criar uma falsa dicotomia entre os opressores brancos de um lado e todas as minorias do outro, esses burocratas conseguiram obscurecer realidades complexas e desagradáveis, tais como as incessantes hostilidades entre os Sikhs e os muçulmanos, ou os maus tratos que as mulheres sofrem no mundo muçulmano. Só por meio de uma cegueira monstruosamente deliberada como essa, seria possível reconciliar noções como multiculturalismo, feminismo e direitos humanos. E aí, olha só, Hunniford citou Orwell para dizer que uma linguagem politizada é elaborada para que mentiras soem como verdades e para dar a impressão de solidez ao vento. Então, o cara escreveu este artigo falando contra a massa que pensa de forma contrária a dele e deu no que deu. Este texto também é bem impressionante. Gente, acho que já deu para vocês terem uma ideia da urgência com que você precisa ler este livro. Não é o tipo de leitura agradável que você vai ler num dia de sol, num banco da praça, entendeu? Mas vai te fazer pensar sobre o estado de coisas. Você não vai concordar com tudo que o Dalrymple expõe aqui. Isto é não só saudável como esperado, mas para que você tire suas próprias conclusões sólidas, suas próprias conclusões, e não repita o que outros grupos dizem por aí, você precisa fazer esse exercício. E isto aqui é um baita de um livro. Reforço aqui a recomendação, vou deixar o link para onde vocês podem encontrar o livro na descrição do vídeo. E vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!